A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amados? Glórias a Deus, né? Por nós que temos o privilégio de estar presentes, estamos juntos aqui na igreja, e também aqueles que passam, né? Aqueles que virão ainda nesta noite, aqueles também que passam a acompanhar através da transmissão que está sendo agora ao vivo na página, ou aquelas pessoas que verão e ouvirão as palavras ministradas, as determinações em nome de Jesus, as ministrações em nome de Jesus, de pedidos, de ação de graças, de louvores, de clamor, de intercessão. Então, que o Senhor, através desse registro que fica lá, possa estar ministrando na vida das pessoas que hoje vemos dias como nunca foi. Foi no passado? É claro que foi. A gente sabe que sempre houve perseguição, sempre houve pessoas com síndromes, com problemas de traumas, N problemas psicológicos, até psiquiátricos. Só que sempre houve, com certeza, sempre houve esse tipo de coisa nas mentes, nos corações das pessoas, abatendo as pessoas, mas nunca como hoje. Hoje vemos pessoas, as pessoas estão muitas das vezes sorrindo, ou melhor, deixa eu corrigir. As pessoas estão rindo, somente com os lábios, rindo para as pessoas nas ruas, para fazer um tipo que não é a verdade do que está no seu coração. Quando na verdade elas estão tristes por dentro. Quando elas deveriam estar sorrindo. Por motivos banais. Que podemos chamar de banais, coisas simples, como você olhar, de repente, lá na praça, você está passando na praça, aqui ou qualquer outro lugar, você olha os cachorrinhos brincando lá, você começa a até se segurar de dar risada, de ver os cachorrinhos brincando. Não, nós nunca vimos tantas pessoas abatidas, pessoas com problemas, com os corações amargurados, machucados, e precisando de Jesus Cristo. Quando basta apenas, é tão difícil, é tão simples, que as pessoas não aceitam, elas precisam, não, mas não é desse jeito, tem que ser mais complicado. Aceitar Jesus, permitir que Jesus entre, que faça essa mudança, que vocês tanto falam aí, isso que vocês tanto anunciam, essa paz, esse gozo, não é possível que é desse jeito. É que é tão simples. Criou-se tantas formas e fórmulas para se chegar a Deus, humanamente falando, que quando nós falamos que basta abrir o coração, declarar com sinceridade no coração, eu te aceito, eu te quero, vem fazer morada, vem ocupar. As pessoas não aceitam. Não pode ser tão simples assim. Mas nós sabemos, amados? Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para dar início ao culto essa noite, de louvor e adoração ao Senhor, no Salmo de número 46. Salmo de número 46. E você que não, porventura não trouxe sua Bíblia hoje, pode acompanhar também aqui a letra, como aquelas pessoas também que estão nos acompanhando através da internet, podem acompanhar a palavra que está sendo transmitida. Diz assim a palavra do Senhor. O título é Salmo 46. Salmo 46. O título, pelo menos no meu aqui, está: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Aleluias. Amém. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, louvado, engrandecido e adorado seja o Senhor e somente o Senhor, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor, pela tua graça que é sobre todos, pelo teu amor que é sobre todos. Mas a saber, Senhor, estamos aqui para declarar sempre e continuamente: aceitamos, declaramos, confessamos, proclamamos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos, sobre os nossos lares, Senhor, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos filhos, nossa esposa, nossos esposos, sobre a tua igreja, esta aqui local, Senhor, as igrejas que estão em Bela Vista, as igrejas que estão em Minas Gerais, as igrejas que estão no mundo. O Senhor é Senhor sobre todos. Ainda, Senhor, que muitos reinos, Senhor, ainda que muitos poderosos, ainda que muitas pessoas não o aceitem, não o declarem, não o confessem, o Senhor continua sendo Deus. E um dia, naquele dia, ainda que hoje não confessem, ainda que hoje não declarem, ainda que hoje não se ajoelhem, diz a tua palavra que um dia todos passarão diante do Senhor, diante do trono, e dobrarão seus joelhos, e com as suas línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Pai. A ti, querido Jesus Cristo e Senhor. A ti, maravilhoso Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Recebe todo louvor, toda honra, toda glória. Somente a ti, Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Receba, Senhor. É para ti, não a nós. Obrigado, Jesus, por este privilégio, Senhor. Tu queres estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render
motivo, a razão, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente ao Senhor. Aleluia. Não olhe para a circunstância, não olhe para os momentos, não olhe para as fragilidades, porque nós somos frágeis, sim. Nós somos passíveis, sim, de errar, de momentos de fraqueza. Nós somos humanos, mas somos também filhos de Deus e amados do Senhor, separados para viver toda sorte de bênçãos e de graça que vem do Senhor, de tudo aquilo que já foi revelado, daquilo que está na palavra do Senhor e daquilo que ainda, porque Deus é amor, ainda não se contenta, porque Deus é amor, além de tudo aquilo que Ele já falou, de tudo aquilo que Ele já declarou, de tudo aquilo que está reservado para todos nós, Ele ainda, muitas vezes, vem aos nossos corações, vem a nós, na nossa intimidade, na sua intimidade, somente com você, e diz: vou fazer, vou realizar, vou assumir o compromisso, se você for fiel, se você deixar, se você permitir, se você permanecer, eu vou fazer mais. De tudo aquilo que você possa pedir ou se quer pensar, Ele diz: eu sou capaz de fazer. Ele pode fazer porque Ele é o todo-poderoso Deus, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que muito em breve há de vir. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter enviado, ter se despojado de sua glória e vindo à terra, sendo, permanecendo 100% Deus, mas sem jamais ter deixado de ser 100% Deus, se tornar 100% homem. Por mim, miserável homem que sou, por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Declaramos, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu amor e a Tua salvação. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor vive e reina. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Oh, glórias a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Seu Filho amado para morrer. Foi por você. O adore, o exalte por isso. Aleluia. Na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a
Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Vamos orar, feche seus olhos. Visualize agora o seu lar, a sua vida, o seu lar físico mesmo. Todos aqueles que estão no seu lar, todos aqueles que compõem, que fazem parte da sua família. Vamos clamar por eles em nome de Jesus. Ministrar sobre a vida deles. Talvez eles estejam todos aqui presentes neste momento. Ou talvez você esteja somente você, não importa. Você, na autoridade, no nome na autoridade que há no nome de Jesus, nessa autoridade que não é tua, é dele, mas se faz presente na sua vida, tenha a liberdade de ministrar, de profetizar, declarar sobre a vida dos seus a bênção, a vida, a paz, a alegria. Se tem faltado algo do que diz nessa palavra tão maravilhosa que é a palavra do Senhor, se tem, ou às vezes talvez nós estejamos desapercebidos que está faltando algo, permita que o Senhor, na sua imensa misericórdia, no seu amor, vá lá no seu lar físico e toque, coloque, tire, acrescente, remova o que for necessário, para que os nossos lares, para que os nossos filhos, para que os nossos casamentos sejam abençoados em nome de Jesus. É isso que nós vamos determinar neste momento. E em seguida vamos orar pelos dízimos e ofertas que serão depositados no gasofilácio do Senhor. Pai, na autoridade, Senhor, que é no Teu nome, Jesus Cristo, Senhor, nós queremos clamar em nome de Jesus pelos nossos lares, Senhor, aqui representados, pelos nossos lares físicos, Senhor, porque é ali onde passamos a maior parte, Senhor, do tempo, onde alguns permanecem o dia inteiro, ou parte do tempo, não importa, mas é onde, Senhor, é o ninho, é onde, Senhor, onde deve haver o aconchego, onde deve haver o amor, onde deve haver a paz, onde deve haver a comunhão, o início de tudo, Senhor, porque as nossas lares, as nossas casas são extensão, Senhor, são a base da Tua igreja, Senhor. Porque não adianta nada nós virmos aqui presentes, declarar, manifestar a nossa fé, declarar o nosso louvor, ministrar sobre a vida de outros e sobre nós mesmos, quando dentro de nossos lares, se em nossos lares faltar, se em nossos lares não haver, se em nossos lares não tiver a paz do Senhor Jesus. E é isso que nós ministramos sobre os nossos lares, Pai. Pelo poder que é no nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, sobre todos aqueles que habitam nos nossos lares. Em nome de Jesus, sobre nossos filhos, nós declaramos toda sorte de bênção sobre eles, profetizamos sobre a vida deles, palavras de bênção em nome de Jesus, profetizamos bênçãos, como autoridade que somos sobre a vida deles, clamamos pelos nossos casamentos, pelas nossas uniões aqui, Senhor, representadas, te pedimos a bênção, Senhor, em nome de Jesus, clamamos, Pai, pelos nossos trabalhos aqui representados, pela dispensa de nossos lares aqui representados, em cada um que está aqui, representando o seu lar. Aproveitamos este culto para te pedir, Pai, se portas precisam ser abertas de emprego, Senhor, se tem pessoas aqui presentes, Senhor, ou vendo neste momento e ouvindo essas palavras, ou ainda verão e ouvirão essas palavras, Senhor, necessitando que portas sejam abertas de emprego, te pedimos, Pai, abre, Senhor, dá direção, dá discernimento, dá sabedoria, capacitação, Senhor, para trabalharem honestamente, Senhor, e ganhar o sustento para os seus lares em nome de Jesus. Por aqueles, Senhor, que têm os seus negócios, Senhor, por aqueles que são comerciantes, por aqueles que são prestadores de serviço, não importa, Pai, de onde vem a sua renda, te pedimos por toda sorte de bênçãos sobre os negócios aqui representados, sobre aqueles que têm planos, aqueles que têm sonhos, Senhor, de realizarem negócios, te pedimos, Pai, pela tua bênção, dá sabedoria e dá entendimento, Senhor, vai na frente, nós te pedimos, em nome de Jesus, de tudo, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio, Senhor, neste momento. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bênção. Amém. Amém. Adore. Oferte a sua adoração e o seu louvor ao Senhor. Eu me rendo a ti.
fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas por dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Meu prazer alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, para te glorificar, independente da circunstância, do momento, Senhor, porque o Senhor tem poder para transformar, Senhor, para mudar. Nós sabemos disso. Toda e qualquer circunstância em nossas vidas contrárias, Senhor, transformar em bênção. Por isso nós estamos aqui para clamar, Senhor, para interceder, para ministrar, para confessar. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, as nossas faltas, Senhor, nossos pecados, tudo aquilo que fazemos consciente e inconsciente, Senhor, que a todo tempo, Senhor, admitimos sim que nós estamos errando, que nós somos passíveis de erro, mas o Senhor é misericordioso, Deus Todo-Poderoso, aleluias, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, para morrer, Senhor, em nosso lugar, para nos dar vida e vida e abundância, para nos fazer acertar sim, acertar, Senhor, na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo de Deus, acertar sempre e continuamente, até a estatura, Senhor, de varões e varoas perfeitos, de glória em glória, Senhor, chegar à estatura de varões perfeitos, na tua presença, Senhor. É isso que buscamos, por isso nós estamos aqui. Poderoso Deus, de graça e misericórdia, recebe, Senhor, a adoração e o louvor dos nossos lábios e dos nossos corações, porque como acabamos de declarar, Senhor, em adoração nos rendemos a Ti. Não há outra forma de adentrarmos ao Santo dos Santos se não for em adoração, em espírito e em verdade. Aleluias. Faça de nós, Senhor, adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Aleluia. Está sentado O único que é digno no trono. Muitos querem, Senhor,
mas ninguém pode se assentar em um trono senão o Senhor. Aleluia. Seja o louvor, aleluia, ao que está sentado. Quantos se dizem poderosos, mas não são nada perante o Senhor. Aleluia. E ao Cordeiro, Cordeiro Santo, aleluia. seja o louvor, seja a honra ao único que é digno de receber, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, Digno de honra, dobramos, aleluia. Senhor, nossos corações a Ti. Digno de glórias. Aleluia. O Senhor é digno, aleluia. Ao Senhor que está sentado no Oh trono. Deus, nós nos rendemos diante Aleluia. de você. A Ti, Messias, Cordeiro de Deus, Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas. Aleluia. sentado no trono, vi ao Cordeiro, Obrigada, Senhor. seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Aleluia. O Senhor receba sempre. a glória, Não a nós, Senhor, a nenhum de nós, Senhor, mas que venhamos sempre a lembrar, seja o Senhor. domínio. Não sejamos, Senhor, relapsos, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, de dar a Ti, Senhor, de transferir, Senhor, de declarar, Senhor, que Teu é o poder, o reino e a glória. Poderoso Deus,
Aleluias. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Podemos sentar, amados. Antes de passar a palavra ao pastor, deixa eu contar para vocês um sonho. Eu nem falei nada para a Rúbia, porque às vezes eu falo para ela, de antemão, não falei para ninguém. Eu ia falar para o pastor hoje, mas não... E eu senti no coração de falar agora, porque nós vemos tantos sinais, né, que estão acontecendo. Não precisa ser muito, vamos dizer assim, espiritual, não. Para ver a quantidade de sinais físicos, e aí com os olhos espirituais, se você permitir ver, você vai ver quantos sinais estão acontecendo da volta de Jesus, que está iminente. Está iminente. As pessoas, talvez alguém que esteja, né, alguém, não sei, talvez, alguém que viu, porque se você olhar a média de visualizações lá na página dos vídeos, é 700, às vezes mais de 1000, ou seja, muita gente vê o que acontece nos cultos aqui. E a gente, às vezes, a gente tem até que tomar cuidado, né, com o que fala, porque a gente, de repente, gostaria de falar alguma coisa aqui no microfone, a gente, às vezes, deixa, né, pastor Wellington, deixa de falar, se segura, porque senão cai a live. Tudo hoje cai live. Nada pode falar porque cai. Porque aqueles que detêm alguma autoridade, acham que têm autoridade, eles simplesmente estão ditando regras. Estão, né, Ana, que a gente falava, normatizando coisas como, por exemplo, agora que nós vimos agora, uma reportagem numa certa emissora, que eu não vou falar o nome, porque senão cai a live, falando que é transtorno. Não vou nem falar qual é o transtorno. Você, depois, se quiser em off, que eu fale alguma coisa para vocês sobre isso, né, que agora, legião, possessão de legião agora, tem outro nome. Ou seja, estão querendo enfiar goela abaixo, que tudo pode, que tudo é normal, que tudo é bonito. Você hoje ter, né, você ter várias personalidades, hoje é bonito, é normal. Jesus está voltando. E eu tive um sonho, esse agora recente, sobre a volta de Jesus. No sonho, Jesus estava voltando. E ele falava claramente ao meu coração, no sonho ele falava assim, olha, fala que eu estou voltando. Anuncia, prega. Ele falou assim, ó, prega com amor. Porque o negócio está tão sério, o negócio está tão... Amém? Está tão difícil aceitar, né, que o amor verdadeiro, estou falando de sentimentos, né, humanos não. O amor verdadeiro está tão difícil que você tem que chegar, e ele falava assim, olha, fala que eu estou voltando, prega o evangelho, mas prega com amor. Não entra com as quatro, como se diz, com as quatro patas, não, porque senão o que já está difícil vai ficar pior. Porque está faltando a palavra que fala, né? Não é eu que estou falando, não. Né? A palavra que fala, né? No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos né, como as pessoas estão lidando, né, com as outras. Né? A individualização, a individualidade, né? o eu, somente o eu, o ganhar acima de todas as coisas, independente de que quem seja, né? Passando por cima de todos, por cima dos menores, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, aproveitando momentos, né, pessoas que têm algum tipo de poder, né, aproveitando o momento para ganhar em cima daqueles que são, né, aqueles que deveriam ser favorecidos, né, enfim. Prega, anuncia a volta de Jesus, porque está próximo, é iminente a volta dele. Os sinais estão aí, abra os seus olhos para ver, físicos e espirituais, para ver que Jesus está voltando. Amém, amados? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Bastante resfriado, né? A gente lutando aí, mas graças a Deus, Deus tem dado a vitória, né? E é isso que importa. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, ou se quiserem acompanhar aqui, está na versão que eu vou usar. Abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 1.
Eu creio que todo mundo conhece esse versículo, né? Vamos nos colocar em pé? Que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Agora vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Amado Deus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer pela tua palavra, que tem nos orientado, tem nos feito compreender, meu Pai, os princípios daquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja. E não seja a nós, Pai, mas a Ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque a palavra não é minha, mas ela pertence a Ti, Pai Santo. Por isso é que nós te agradecemos, por isso é que nós te rendemos louvores e honras. Em nome de Jesus, seja a glória e a honra para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Eu gostaria de falar a respeito de uma realidade que muitas vezes a gente não para observar, para pensar, para meditar, que é sobre a palavra mundo. Nós vemos mundo, muitas pessoas dizem ao mundo como planeta, o planeta Terra. Ou então, a Bíblia fala muito do mundo como planeta Terra, mas fala também do mundo como sistema, um sistema do mundo. E fala a respeito do mundo de uma forma da humanidade também. A humanidade, na Bíblia, é chamada de mundo. Então, nós vemos todas as pessoas que sabem que houve um início, houve um começo de tudo aquilo que existe. De toda a criação, ela teve um princípio. E nós cremos que foi criado por Deus, este princípio. E então nós vemos que em algum momento teve algum problema, teve um cisma, quebrou-se em algum momento. E lá no Éden, nós vemos o que aconteceu. Ali no Éden, o primeiro sinal de desobediência do homem foi exatamente chegar e fazer contrário ao que Deus havia ordenado que fizessem. E ao fazer isso, o que era vida, o que era eternidade para a humanidade, instala-se a morte, a destruição juntamente com aquele momento de desobediência ali no Éden. O primeiro Adão, o primeiro homem que não segurou, né? Ele não obedeceu, ele não quis segurar aquilo que Deus havia dado a ele, que era a autoridade sobre toda a terra. Deus deu ao homem a autoridade sobre toda a terra. Mas nós vemos que
entrou ali uma coisa que nós chamamos de corrupção. O coração do homem foi corrompido na desobediência. E o corruptor, Satanás, o adversário, aquele que é contrário aos planos de Deus para o homem, ele não pode ser contrário a Deus, porque ninguém pode. Ninguém pode contradizer, acabamos de ler aqui, olha, porque nele foram criadas todas as coisas. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que nele foram criadas todas as coisas e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desde o início, o plano de Deus, na medida em que o homem desobedece a Deus, Deus já tinha o seu plano. E nós vemos que o plano de Deus para o homem, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Após a queda do homem, Deus diz para a mulher, é interessante, né? Para a mulher, a tua semente pisará na cabeça da serpente. E a serpente morderá o seu calcanhar. E foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Ali nós vemos que Deus preparou o seu enviado para solucionar o problema da humanidade. E nós vemos então que Jesus Cristo vem e ele esmaga, diz literalmente esta palavra, ele esmaga a cabeça da serpente. Todo o poder que o homem deu à serpente, para o domínio de toda a terra que Deus havia dado, naquele momento Jesus Cristo tira-lhe o poder. Então, nós vemos a realidade do mundo como é. Se você vê lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim, uma coisa que para os cristãos não tem dúvida a respeito daquilo que nós cremos, diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno ou jaz no maligno em algumas versões. Ou todo mundo está no maligno. Todo o mundo, ou seja, sistema. Todo o sistema. E nós vemos, por exemplo, em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Juntamente com Adão, todos nós. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus chegou aqui, diz que nós estávamos mortos, a humanidade estava morta nos seus pecados e delitos. Mas a solução de Deus estava chegando ali naquele momento. Então, o que acontece ali no Éden, o Senhor é trocado. Troca-se de poderio, de Senhor. O homem dá o direito, né? Olha bem o que diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo.
Então, o direito de domínio sobre toda a criação é passado pelo homem a um outro senhor, ou seja, o nosso adversário. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, você vai ver: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha bem, nos quais o Deus deste século, que significa o quê? O Deus que o sistema mundano adora, lhe obedecem. Confunde as pessoas, tira a liberdade das pessoas de adorarem a Deus. Muitas vezes nós somos levados por dias, talvez por meses, muitas pessoas por anos, até que acordemos, somos levados pelas mentiras de Satanás. Ele diz: não, isso é legal. Foi dito hoje aqui a respeito da volta de Jesus e das coisas que estão acontecendo. Estão querendo deixar claro de que tudo vale tudo. Vale tudo. Nós estamos vivendo numa época, amados, que a palavra pecado, em muitos cultos, você não ouve mais. Quantos cultos que você não ouve a palavra pecado, você vê um monte de coisa, que Deus vai te abençoar, que Ele vai te dar um novo negócio, que Ele vai fazer você ganhar muito dinheiro, contanto que você dê o dízimo, né? 3 vezes o dízimo, que se você der uma oferta X, você vai ser abençoado. Uma troca, uma sensibilização do coração do homem para se voltar aos poderios deste mundo sistema, mundo tenebroso, que diz a palavra do Senhor, este mundo tenebroso. Qual é? Por que ele é um mundo tenebroso? Porque ele está aí, Satanás está trabalhando para cegar os crentes, as pessoas. E ele tem cegado muita gente. Não pensa vocês que Satanás está focado em pessoas que já ele dominou. Ele está focado na igreja, amados. Ele está focado na tua vida. Quando você diz, você confessa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele está focado em você. E ele vai procurar os ardis. Nós conversávamos a respeito de possessão maligna hoje, e nós, quando Deus propiciou que se abrisse esse ministério, nós tínhamos todos os domingos, nos primeiros 5, 6 anos da igreja, todos os domingos, muitas vezes no início nós estávamos com 5, 6, 8 pessoas na igreja, no início, pessoas que se simpatizavam com o evangelho, que estavam lá na igreja. De repente, todos os domingos, vinha correndo, ou durante o louvor, ou durante a palavra, vinha correndo alguém correndo, e caía na frente do púlpito endemoniado. Todos os domingos. Tinha domingo, amado, não um nem 2, vários, que vinham 2. A gente parava o culto, expulsava aquele demônio, e daqui a pouquinho entrava outra pessoa, exatamente igual, vinham correndo e caíam de joelhos. E alguns, depois de expulso o demônio que estava na vida dele, eles ficavam bravos. Quem foi que me trouxe aqui? Quantos que disseram isso? Só que tem uma questão, você não vê isso mais. A gente não vê mais isso na igreja. Será que a igreja esfriou? Será que nós somos o culpado por isso? Não.
Digo claramente, não mesmo. A estratégia do nosso adversário mudou. Ele não precisa mais trazer ninguém possesso para a igreja. Mudou. As pessoas estão, como foi dito nessa noite, felizes, sorrindo, e por dentro uma amargura terrível nos seus corações. Porque não se realizam. Porque não chegam a uma finalidade. Por que não chega a uma finalidade? Porque todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então é melhor que a sua criação, que tem inteligência, que tem sabedoria, que tem ciência, volte-se para Ele e diga: eu sou teu. Eu te pertenço. Eu pertenço a ti, Senhor. Mas nós queremos para nós mesmos, para o nosso próprio princípio, muitas vezes, pecaminoso até, porque quem não glorifica a Deus, né? A palavra do Senhor diz que a injustiça é não dar glórias a Deus, ao Criador dos céus e da terra. Damos glórias a tantas coisas. Nós damos glórias à fama, eu sempre digo isso, porque é incrível isso. Se chegar uma pessoa famosa aqui, entrar na igreja, mesmo que ela esteja com problemas, não importa. Entrar uma pessoa famosa aqui e sentar nas cadeiras, todo mundo vai olhar. E é incrível como isso mexe conosco. Uma pessoa famosa é segundo o mundo, segundo o sistema mundano. Porque Deus olha de uma forma completamente diferente. Famosos para Deus são aqueles que se voltam com seus corações abertos para que Ele possa receber a palavra do Senhor em tempo oportuno. Esses são para Deus os famosos. John Wesley foi aquele avivalista do país de Gales. Foi uma coisa muito interessante, porque um dia ele estava em oração e dizendo: o Senhor, estava muito ocupado, estava cansado de tanto trabalhar para o reino de Deus. E ele estava orando a Deus e ele, na oração, ele disse: olha, Senhor, eu sei que o Senhor está me usando e tal, assim, assim. O Espírito Santo de Deus falou com ele assim: você está pensando que eu trouxe esse avivamento para o país de Gales? Por tua causa, né? Foi você quem pediu, porque você pediu. Ele havia pedido. Porque você pediu. O Espírito Santo disse para ele: não foi por isso. E fez em visão que ele visse um irmãozinho que trabalhava na roça, que plantava, que cuidava do gadinho dele lá. Um senhor fez ele ver no lugarzinho que ele sempre sentava na igreja. Falou assim: eu trouxe o avivamento porque ele me pediu. Aquele homem nunca havia pregado uma única palavra no púlpito da igreja. Ele chegava e saía, cumprimentava as pessoas. Eles têm o hábito lá do pastor ficar na porta antes de quando está terminando o culto. E as pessoas vão saindo e o pastor vai cumprimentando. A única coisa que ele fazia era desejar uma semana boa para o pastor e ir embora para casa. Falou assim: aquele, por causa dele, era o mais simples irmãozinho da igreja. Diz que o John Wesley conta que ele sentiu vergonha pelo pensamento dele, que achava que por causa dele, Deus havia ouvido as suas orações, teria trazido o avivamento para o país de Gales. Só uma coisa, viu, amados? A gente fala tanto em avivamento, esses dias teve um avivamento, cadê, né? Há poucos dias teve lá, no lugar que eu esqueci o nome, teve um avivamento, foi falado muito na internet, eram caravanas e caravanas indo lá nos Estados Unidos. Muita gente foi para esse lugar, do Brasil saiu aviões fretados
para irem para lá, buscando o avivamento lá. Só que cansaram. Acabou. E o avivamento do país de Gales começou tão sutil, porque Deus começou a falar com o pessoal da igreja assim: vão no hospital, vai na prisão. E eles começaram a obedecer. Eles chegaram no hospital, irmãos, só para, se você quiser, procure o avivamento do país de Gales, John Wesley. O hospital fechou as portas por falta de doente. Eles entraram no hospital e as pessoas foram curadas. Eles começaram a orar a Deus. A igreja entrava aqueles irmãozinhos que talvez nunca tivesse orado por um doente, mas eles entraram no hospital, começaram a orar pelos doentes, e os doentes começaram a ser curados instantaneamente. Eles foram para a prisão e as pessoas se converteram. Em menos de um ano, a prisão não tinha um único preso mais. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: e agora? E o mundo? Será que o mundo, ele nos envolveu? É uma pergunta, amados. A gente tem que fazer essa pergunta, a gente tem que consultar, e não é a Igreja Batista das Nações. Nós temos que consultar os nossos corações, porque onde nós estivermos, a Igreja do Senhor Jesus estará representada. Seja um cristão, de fato. 2, o que falamos, o que pregamos, o que testemunhamos do amor de Deus para as pessoas. O mundo tem os seus ardis, e é interessante que aqui, continuando, em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6, preste atenção, para vocês verem como ele usa esse sistema mundano, o sistema humano. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, e o diabo, levando Jesus, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Claro que é uma visão espiritual isso, mas ele mostrou em um momento, num instante, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Você ainda pensa em transformar o mundo pela política? Pelo partido político? Você acha que o político, o homem, qualquer homem, eu, você, que está lá no poder, todos, vocês acham que eles vão solucionar o problema da humanidade? Se a palavra do Senhor está dizendo, a palavra do Senhor está registrado isso. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei, eu vou dar para você, todo este poder, e a sua glória, a glória dos reinos do mundo, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero, a quem quero. Será que mudou alguma coisa? O poder, o mundo, o sistema, agora é de Deus? Mas como assim? E aí, nós, como ficamos no meio disso?
nós devemos levar o Evangelho em testemunho do que Jesus Cristo fez por nós, porque o objetivo final da nossa mensagem é Jesus Cristo como Salvador e como Senhor de todos aqueles que creem no seu nome. Essa é a mensagem única, amados. Você não precisa dizer mais nada. Se você quiser pregar o Evangelho para alguém, diga isso. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, morreu pela tua alma, para te salvar, para levar para a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Ela tem que, a finalidade dela é esse. E é interessante que lá em João capítulo 3, versículo 16, olha bem, é interessante que aqui a palavra mundo, ela está com outro sentido. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os irmãos perceberam que falou em mundo também, mas não é mundo, sistema isso. Isso aqui está falando de humanidade. Mundo como humanidade, o sentido da palavra é um outro sentido, é um outro mundo. Ele estava falando de todos, todo mundo. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que aí, o mesmo sentido de mundo, deste mundo de humanidade, em João capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista. João viu a Jesus e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é do mundo sistema, amados. Porque se fosse sistema, Jesus teria dito uma outra coisa quando aquelas pessoas perguntaram para ele: você veio para libertar o povo de Israel do jugo dos romanos? Ele disse: vocês não entenderam nada, o meu reino não é deste mundo. Eu vim para pregar arrependimento dos pecados, para que haja redenção. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus, que me enviou para pagar a dívida de vocês. A dívida é de vocês, mas eu vou pagar lá na cruz com o meu próprio sangue. Aí nós temos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Óbvio que ele estava falando para os judeus. Os judeus sabiam que falando em Cordeiro de Deus é o sacrifício de sangue. E Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Não é tirado o pecado. Remissão é tirar. Remir, tirar. Não é tirado o pecado. E em João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gente, eu estava assisti um vídeo sobre uma discussão de cientistas cristãos. Ontem. Me chocou muito porque as pessoas, aí eu gosto de ver os comentários, e muita gente viu, que é um assunto interessante,
E os cientistas cristãos, pelo menos um deles, defendia o Big Bang. Diz que ele, bravo, ficou muito bravo com os outros dois que não acreditavam. Ele disse, espera aí, por que que nós temos que desacreditar os cientistas cristãos? Se a grande maioria crê que houve um momento em que houve uma explosão. E é interessante que as pessoas se envolveram tanto nos comentários, alguns não, alguns creem na Bíblia e a Bíblia diz que importância tem. Outra coisa é a respeito da idade da Terra, que a Terra tem 100 bilhões de anos, 130 bilhões de anos, uma coisa assim. E a defesa era um negócio assim, sabe, religiosa. E eu olhava aquilo e aquilo começou a comover o meu coração. Eu falei, e os caras com os argumentos que... Por isso que as pessoas muitas vezes, sabe, puxa vida, que coisa incrível, né? Tem sentido. Olha bem, tem sentido. Aí eu peguei e falei assim, peraí, deixa eu... O que a Bíblia diz? No princípio, porque aí o Gênesis 1:1, ele diz, está lá escrito, lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? E que importância tem esse princípio para nós? No princípio criou Deus os céus e a terra. Será que Deus quer que a gente saiba antes do princípio? Será que esse é o projeto de Deus? Enquanto Pedro, iluminado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, diz, porque para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, o que é tempo para Deus? Senhor, o que é o tempo? As pessoas, os cientistas nunca perceberam que o tempo foi feito para o homem, não para Deus. Este tempo de 24 horas, dias, meses, anos, semanas, isso daí não é feito para Deus, porque Deus é eterno. Ele não está limitado àquilo que Ele próprio criou. Ele não se limita, Ele não precisa viver embaixo da sua própria ordem, porque é Ele quem cria. Ele, olha bem o que nós acabamos de ler lá antes. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, inclusive o tempo. Inclusive o tempo. Para o homem, sim, nós temos tempo, temos passado, presente e futuro. Talvez futuro, não sei. Mas as pessoas estão tentando dizer que as Escrituras estão erradas. Não. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Para a minha vida, não sei você. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. E à medida que nós começamos a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que há uma incredulidade no nosso coração, nós vamos repetindo, e a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ela vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que ela penetra dentro de um coração endurecido, um coração que tem a incapacidade de receber algo além da sua própria natureza egoísta. E então a palavra do Senhor diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, tem um verdadeiro tesouro, uma preciosidade neste versículo para este assunto que nós estamos tratando aqui, que diz assim, a respeito de Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmão, sabe o que significa propiciação? Ele tomou o lugar do nosso pecado, Ele propiciou a salvação, Ele abriu uma porta viva entre nós e Deus. Basta crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser a finalidade para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Ele tem que ser tudo para nós. Enquanto tiver alguma coisa mais preciosa que Jesus na nossa vida, nós precisamos buscar. Busque. A palavra do Senhor diz para nós buscarmos, busque e achareis. Busquem e vocês vão achar. Busque. Mas para a tua mente um pouco. Saia um pouquinho das tuas vontades puramente humanas. Aprenda, exercite, abrir o teu coração e dizer de todo o coração, mesmo que seja num duro, difícil, diga, Senhor, aqui está o meu coração, entre nele e mude, Senhor, a minha visão. Abra os olhos do meu coração para que eu possa enxergar a tudo aquilo que o Senhor preparou para os homens ali naquela cruz. Abre o meu coração. É tão simples, né? Não é verdade? É simples demais, mas por que nós nos esquecemos disso? Por que nós passamos, às vezes, tempo, às vezes horas, dias, semanas, nem sequer para chegar, ouve, ó Deus, a minha oração, nas minhas perplexidades, preserva-me. Muda, Senhor, o meu caminho, olha dentro do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Foi dito nessa noite que Jesus está às portas e está. Irmãos, não tem mais muito o que fazer nesta terra. Olha para o mundo. Não, ninguém obedece mais leis, acabou. As nações já não fazem contratos, e simplesmente chega e joga para debaixo do tapete e fazem as suas vontades. Diz, não, eu posso fazer, eu sou o país X. Então eu posso invadir quem eu quiser e tirar a parte do território mais rico, a parte que tem mais tesouro, que tem mais petróleo, que tem mais, sabe, coisas que nós precisamos, necessitamos. As pessoas perderam o limite. Essa coisa do amor se esfriando, sabe o que diz do amor? O amor tinha um princípio de você olhar para a tristeza, para a angústia do outro e você sentir em você. Olhar e ver que uma pessoa está em estado, muitas vezes, deprimente. E nós sentimos, isso chama-se empatia, é você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e dizer, olha, talvez um abraço, talvez você não consiga fazer mais nada que isso, mas você dê um abraço. Você diga uma palavra, olha, vai passar. Talvez não seja questão de remédio, de nada, mas vai passar isso. Mas ao contrário disso, nós estamos tão focados, olhando tanto para baixo, que perdemos a noção do todo. E muitas vezes fechamos a nossa porta. Primeiro já
Para fechar a nossa porta física, a gente tem que fechar a porta do nosso coração. Chegar a dizer, não tem nada com isso. Enquanto as pessoas estão morrendo em seus pecados e delitos. Enquanto as pessoas estão esperando que a gente chegue, testemunhe alguma coisa que vai mudar aquela circunstância na vida dela. Às vezes uma única palavra. Às vezes ela ouve um absurdo e segue o absurdo por falta de uma verdade, uma palavra verdadeira, real, verdadeira, que diga a ela, Jesus Cristo, você pertence a Jesus Cristo. Você é dele. E a palavra do Senhor diz isso. Você é dele. Porque nós fomos criados nele, para ele, e tudo foi criado por ele e para ele. Tudo. Você também. Olha, mas olha a minha situação. Se eu fosse criado para ele, então abre o teu coração e permita que ele tome conta da tua vida. Ele é um cavalheiro, ele não vai invadir o teu coração, não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele, cearei com eles e ele ceará comigo. Ele bate, ele não invade. O que entra de pé na porta é o nosso adversário. E ele, em João capítulo 15, versículo, ou melhor, Atos capítulo 4, versículo 12. Quem que o mundo precisa hoje? Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não adianta pedir para Maria, para João, para Pedro, para Francisco, para ninguém. É Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E lá em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira, vós, as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Será o suficiente? Aí ele chega, mas Jesus foi arrebatado aos céus. Ele ressuscitou e foi embora. Mas ele disse assim, vou enviar um outro consolador. Eu estava aqui te consolando vocês, mas ele virá em meu nome. E aí diz assim, em João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz, sabe o que para nós? Para nós ficarmos atentos ao que o Espírito Santo diz para a igreja do Senhor Jesus. E aí fala sobre a confissão, né, em 1 João capítulo 1, versículo 9. João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os irmãos, sabe o que isso significa? Se confessarmos os nossos pecados, nos rendermos, porque nós queremos ter as rédeas nas mãos. Se confessarmos os nossos pecados, significa se render. Parar de querer ter razão.
Nós fazemos isso muito com as pessoas, famílias, casais. Um diz, peraí, eu tenho razão. Nós queremos ter razão e a gente muitas vezes faz isso com Deus. Não, peraí. Não, também não foi assim. O pecado que eu cometi foi porque o outro... Se confessarmos os nossos pecados, se nos rendermos, se abrirmos o nosso coração e dissermos, Senhor, eu realmente pequei, eu errei. Então, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz também lá em Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha para vocês verem. Efésios 1, 7. Diz assim, em quem temos, falando de Jesus, é claro, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, amados, precisamos compreender que Jesus Cristo veio, morreu por nós naquela cruz e levou sobre si tudo aquilo que pesava contra cada um de nós, estava sobre ele. E ele abriu um caminho vivo para todos aqueles que creem no seu nome. Coloque-se em pé. Feche seus olhos e abra o teu coração. E permita que o Senhor olhe para o teu coração neste momento. E toque. E abra os olhos do teu coração para você enxergar as grandezas do poder de Deus para a tua vida. Maravilhoso Deus. O Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho, o único Filho, para nascer como homem, para nos salvar. Neste momento, Senhor, diante da tua presença, como igreja, com os nossos irmãos aqui presentes, com aqueles que estão nesta live neste momento, que nós possamos, meu Deus, confessar a Ti as nossas limitações, as nossas mazelas, os nossos erros, nossos pecados, abrir o nosso coração para o Senhor sondar os nossos corações e endireitar as nossas veredas, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos mostre o Teu caminho. Use-nos, Senhor, para sermos testemunhas vivas e fiéis da Tua palavra. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, usa o Teu povo nesses dias em que vivemos para serem sábios e inteligentes, como foi dito nesta noite, para chegar no amor gerado pelo Espírito Santo e testemunhar do amor do Senhor, que o Senhor fez ali naquela cruz, Pai. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, como igreja do Senhor. Senhor, levanta aquele que está combalido, aquele que está, Senhor, cambaleante, que o Senhor venha sustentar as suas forças, na fé, na esperança, na confiança em Ti, para viver o Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que deixou, Senhor, aquele que já se perdeu, que possa ser iluminado novamente, que o Teu Espírito Santo ilumine os seus corações e gere neste coração, Senhor, o arrependimento, Senhor, para que seja de novo implantado nesta videira que é Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Pai, e nós Te agradecemos. Eu agradeço a Ti por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nesta noite, por todos aqueles que entraram nesta live, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, visitar esta família, este lar, visitar este coração que está aflito, esse coração, meu Deus, que ouviu esta mensagem e ali na sua casa ou aqui na igreja,
foi tocado o seu coração para algum tipo de conserto, que o Senhor possa, meu Pai, visitar esta pessoa, visitar o seu coração e trazer a convicção, a confiança, para que ele se renda a Ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos por cada vida, nesta noite, que esteve adorando o Senhor juntamente aqui conosco. Pai, muito obrigado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por esta semana nova que se inicia. Que o Senhor possa guiar os nossos passos. Que o Senhor possa, já foi orado pelas famílias nesta noite, mas que o Senhor venha confirmar a Tua palavra para as famílias, trazendo unidade, meu Pai, trazendo união entre esposo e esposa, entre pais e filhos e pais. Senhor, toma em Tuas mãos poderosas, Senhor, as famílias, fortalecendo-as na Sua graça, no Seu amor. Pai amado, que nós voltemos a aprender a conviver pacificamente uns com os outros. Que nós venhamos, Senhor, a nos importar com as necessidades reais e verdadeiras dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Que o Senhor, meu Pai, prepare o coração nesta semana para cada irmão que está aqui nesta noite, para ministrar, Senhor, um testemunho vivo e fiel da Tua palavra, para dar solução para uma vida que esteja, Senhor, necessitando da Tua palavra. Que nós tenhamos a sensibilidade de ver, que nós possamos levantar a nossa cabeça e olhar para o lugar de onde vem a nossa salvação, para Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, e entregamos nas Tuas mãos. Pai amado, abençoa a nossa nação, o Brasil, todos aqueles que exercem autoridade, os estados, meu Deus, os governadores, todos. Senhor, pacifica esta nação para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, eu abençoo o estado de Minas Gerais, Senhor, esse estado tão maravilhoso de se viver. Que nós possamos, meu Deus, ver almas se rendendo aos Teus pés, pessoas se rendendo a Ti, saindo, Senhor, do principado das trevas, do poder, Senhor, do Deus deste século, deste mundo, e voltando-se para o Senhor da vida, que é Jesus Cristo. Possam se converter dos seus ídolos e crer naquele que vive e reina para todo sempre, que morreu, mas ressuscitou, está sentado à destra do Senhor, Pai. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos a nossa comunidade Bela Vista, que o Senhor venha, meu Deus, trazer aos corações e às vidas uma palavra viva e fiel, em o nome de Jesus, para que eles compreendam que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que não há outro nome embaixo dos céus, no qual nós devamos ser salvos. Nós oramos e nós Te agradecemos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em Bela Vista, cada denominação, cada pastor, cada um que estão, Senhor, trabalhando para o Teu reino, Pai. Senhor, capacita os Teus filhos e filhas, todos os líderes, Senhor, que estão trabalhando em prol do Teu Evangelho, que o Senhor venha abençoá-los, trazendo, meu Deus, o desejo no coração de Te servir verdadeiramente e viver o Teu Evangelho nesta cidade. Que possamos ser testemunhas vivas e fiéis de que o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Nós oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a unidade do Espírito Santo do Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém, amados? Deus abençoe. E que, olha, desejo de todo o meu coração é que você tenha uma semana abençoada, uma semana de relacionamento com Jesus. Amém?
não tem companhia melhor para você. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo.